Galera, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal daquele cara que gosta de repetir as falas de vídeos anteriores. Então, por favor, não me abandonem, mesmo que eu demore meses para lançar um vídeo. Galera, vamos dar continuidade aqui no nosso projeto, então, de passar pela cronologia brasileira do Homem-Aranha. Vamos agora, então, para o ano de 2003. Começamos o ano com essa capa maravilhosa aqui da edição 13. E, galera, eu acho que eu tinha falado isso lá no vídeo passado, mas foi muito engraçado que a Panini Brasil segurou o máximo possível essa edição aqui, ó, Amazing Spider-Man número 38, porque essa edição aqui, ela é, sem dúvidas, top melhores single issues, né, edições únicas do personagem. Essa história aqui, ela se chama A Conversa. Só recapitulando então, o ano de 2002, assim, vai lá assiste, se você não assistiu o ano de 2002, vai lá assiste, né, porque tá bacana, mas recapitulando aqui rapidamente. Após o Homem-Aranha enfrentar o Morlun, ele ficou muito debilitado. E aí o Peter vai pra casa, vai lá tirar um cochilo, fazer umas ataduras, né? E aí enquanto ele tá dormindo, a tia May entra no apartamento. Como ele ficou muito debilitado, e a tia May não é uma ameaça, o sentido de aranha não apitou quando a tia May invadiu o apartamento dele, né? Então a tia May acabou vendo o Peter todo estabefado lá na cama e a roupa de Homem-Aranha rasgada no canto. Depois disso, imediatamente vem essa edição aqui, mas a Panini ainda segurou uns 2 ou 3 meses assim para abrir o ano de 2003 já com chave de ouro com essa história, né? Uma história muito interessante, muito bacana, que prova que história em quadrinhos de super-herói não é só gente se batendo, não. É uma história belíssima, com diálogos maravilhosos do J. Michael Straczynski, que é realmente um diálogo de mãe e filho, sabe? A tia May, apesar dela ser a tia do Peter, né? Na verdade, ela é a mãe dele, né? Bom, temos aqui também, além de Amazing Spider-Man com o J. Michael Straczynski, a gente tem a revista paralela, que é Peter Parker Spider-Man com o Paul Jenkins, né? E desenhos do Mark Buckingham. Esqueci de falar, o Romitinha desenhando o J. Michael Straczynski, né? O roteiro dele, né? Essa edição aqui é bem ruinzinha, mas a gente até passa um pouco de pano, porque ela faz parte daquele projeto Nuff Sage. Eu não sei dizer pra vocês, aí, se alguém tiver mais conhecimento que eu quiser me corrigir aí, né? O Nuff Sage, eu não sei se ele foi só uma vez ou se ele é um projeto que de tempos em tempos ele volta, mas é basicamente assim um mês em que todas as HQs da Marvel não tem balões de fala, nem de recordatório, nem nada. Aí os roteiristas, juntamente com os desenhistas, né, eles têm que criar as histórias sem ter esse recurso da fala. Inclusive é muito interessante que aí eu não sei se parte do Paul Jenkins ou do Mark Buckingham, mas eles fazem uma série de easter eggs aqui, né, com personagens que apareceram em outras histórias. Tipo assim, isso aqui, ó, são aqueles monges que apareceram naquela história bem ruim lá do ano de 2002, daquele monge lá que perde o controle, né? Isso aqui vai se repetir algumas outras vezes também na revista Peter Parker Spider-Man. É só o Peter Parker aqui, é só o Homem-Aranha enfrentando uma gangue de mímicos. É só isso, sabe? Não tem nenhum tipo de progresso aqui na cronologia do personagem ou alguma informação relevante. Galera, inclusive isso aqui, ó, são as sessões de carta. Eu gostaria muito de fazer algum tipo de conteúdo relacionado a isso, sabe? Talvez, futuramente, quando o canal tiver um pouco maior, abrir umas lives pra gente ler essas cartas, porque, cara, tem cada coisa bacana aqui, cada absurdo, mas também cada apontamento bacana, sabe? De gente que aponta erros ou curiosidades. Um dia eu ainda vou fazer algum conteúdo sobre isso. Bom, abrimos também o ano de 2003 com uma história muito bacana chamada Acordo de Cavalheiros, né? Eu acho que ela se estendeu por 3 ou 4 partes, se não me engano foi só 3 mesmo. É uma história de um rapaz aqui que ele é taxista. E aí, ele acaba descobrindo a identidade secreta do Homem-Aranha, né? Mas lá no final vai nos revelar como que ele descobriu, né? Mas basicamente é o seguinte, ele tem um acordo com o Homem-Aranha que é o seguinte, se ele vê algum crime, alguma coisa acontecendo, ele vai no orelhão, ele liga lá no Clarim Diário e fala, quero falar com o Peter Parker. Ele passa o endereço e o Homem-Aranha vai lá e resolve o que tá acontecendo, né? Só que o que acontece? Ele tá passando por umas dificuldades, esse rapaz. Tanto familiares quanto de saúde. Ele tá com um problema de saúde muito grave. E aí ele entra num dilema, que é tipo assim, olha, eu tô precisando muito de dinheiro. A minha família tá precisando de dinheiro. E aí, o que eu faço? Eu tenho essa informação muito boa nas minhas mãos que pode valer muito dinheiro. Se eu vender essa informação, eu posso ficar rico. E aí tem até uma parte aqui que ele vai se confessar com o padre, né? E aí tem até um paralelo de ele sendo Judas e o Homem-Aranha sendo Jesus, né? Tipo assim, o quanto vale a gente ter a nossa dignidade, né?
Ele poderia muito bem entregar o Homem-Aranha pra ficar rico e resolver a vida dele, ou ele poderia manter a dignidade dele, né? E isso é o debate dessa história, que aqui temos só a primeira parte e a gente vai continuar depois. Temos aqui também para completar o caderno da primeira edição de 2003, Pode Me Chamar de Al, que é uma história com Al Craven, né? Que é o filho do Craven, que eu conheço muito pouco dele, porque eu li muito pouco também dos anos 90, agora que eu tô me aventurando mais nos anos 90 com a saga do clone, né? Mas eu achei legal essa história aqui, apesar de que ela pega toda a cronologia relacionada ao camaleão, bate no liquidificador e joga pela janela, entendeu? Porque não tem o menor sentido as coisas que acontecem aqui. Ainda mais se você assistiu o vídeo de 2002, né? Você sabe que o camaleão, ele parte dessa pra melhor, né? Aqui nesse período aqui, né? Mas a história basicamente é o seguinte, aparece aqui um Craven, dizendo ser o Craven verdadeiro, né? E aí o Homem-Aranha se junta ao Al Craven, né? Pra investigar isso. História bem legalzinha, mais ou menos, né? Que depois na sessão de cartas as pessoas meteram o pau nela falando que não gostaram. Mas eu acabei gostando. Então, cara, primeira edição de 2003 até que foi bem bacana, com uma capa muito espetacular também. Edição de número 14, a princípio eu não tinha entendido por que o Homem-Aranha está tampando a boca deste meliante aqui, né? Mas depois eu fui pesquisar e é também por causa do mês Nuff Sage, né? Porque a gente teve o Nuff Sage do Peter Parker Spider-Man e agora aqui na edição 14 a gente tem o Nuff Sage do Amazing Spider-Man do J. Michael Straczynski, né? O J. Michael Straczynski, ele aproveita o mês Nuff Sage para fazer mais desenvolvimento na relação do Peter com a Mary Jane e também da Tia May, né? Porque ele faz aqui uns paralelos entre a vida de modelo/atriz da Mary Jane lá longe, o Peter combatendo o crime em Nova York. E enquanto isso, a Tia May, ela aproveita para fazer uma pesquisa de quais jornais falam bem do Homem-Aranha e quais falam mal. Porque agora que ela descobriu que o Homem-Aranha é o sobrinho dela, o filho dela, né? Aí ela tá cancelando as assinaturas dos jornais que falam mal do Homem-Aranha. Inclusive, muito legal essa página aqui, ó, que ela começa a mandar e-mails, sei lá, pra Oprah, pro David Letterman, né, Larry King, falando, vocês podiam convidar o Homem-Aranha pro programa de vocês, tá? Ouviu o lado dele, blá, 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 sabe? Interessante, sabe? Também é uma história sem palavras, né? Por conta disso, né? Do mês Nuff Sage. Acho que o J. Michael Straczynski, ele trabalhou com as limitações que ele teve, né? Mas foi muito interessante ele ter aproveitado isso para dar um pouco mais de desenvolvimento e não ter partido por uma vertente, assim, mais de... já que não temos fala, vamos só botar a gente para se bater. Bom... Temos aqui então também mais um Peter Parker Spider-Man. Que, gente, olha o seguinte, Paul Jenkins, aqui, ele fez uma sequência de histórias muito ruins na Peter Parker Spider-Man, mas a gente vai chegar aqui mais pra frente em uma história que é 10/10, que ela é tão boa, que eu falei, cara, como que isso aqui não está na revista principal, sabe? Então, tipo assim, eu fui pensando assim, será que a instrução do Paul Jenkins era pra ele fazer histórias muito meia boca, só pra completar mais uma revistinha mensal do Homem-Aranha, sabe? Porque, cara, não é possível, cara. Essa história que é Operação Povo, ela é ridícula, cara. É muito ruim. Isso aqui é a volta do Fusão. Assista o vídeo de 2002, caso você não saiba quem é a Fusão. E aí, teve alguém nos comentários que falou assim, Eduardo, você não sabe, mas o Fusão, ele volta. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível que o Fusão vai voltar. E voltou, que é esse personagem ridículo aqui, que ele tem um poder muito complexo e que, sabe... É muito roubado e muito mal explicado. Que é basicamente assim, pelo poder da persuasão, ele convence que tem poder de todo mundo. Por exemplo, aqui, ele, não é que ele virou um inseto gigante, não. Pelo poder da persuasão, ele convenceu a mente do Dr. Octopus de que ele é um inseto. Bizarro. Sabe? Cara, tipo assim, eu acho que esse poder em um anime ficaria muito bom. Mas aqui, pra um vilãozinho da semana, não ficou bacana, não. É uma história bem ruim, que, a princípio... nos diz que o Fusão está manipulando o Dr. Octopus, e isso foi uma coisa que a princípio me deixou com muita raiva, que eu pensei assim, gente, como que um vilão classe Z, como o Fusão, ele vai fazer isso com o Dr. Octopus, que é um vilão classe A, né? Mas, enfim, acabou que depois tem uma reviravolta aí que fala que não, o Dr. Octopus o tempo todo sabia que o Fusão estava tentando manipular ele, mas na verdade o Dr. Octopus é que estava por trás de tudo, enfim. História muito ruim que eu não vou nem passar na sinopse dela, porque ela é dispensável. Parte 2 de A Cor de Cavaleiros, essa sim, é uma história muito bacana. Inclusive, A Cor de Cavaleiros, eu achava que tinha alguma coisa a ver com o George Stacy, porque naquela coleção definitiva do Homem-Aranha da Salvati, ela tava dentro de Death and Destiny, né? Aí eu pensava que era alguma coisa a ver, mas não, foi só pra completar o caderno mesmo, né? Continuamos aqui então com esse dilema aí, né? A gente vê o taxista, né, conversando aqui com o filho dele, falando, meu filho, tudo vai ficar bem e tal. E aí ele decide fazer um acordo com um pessoalzinho que é meio barra pesada, né? E aí, a princípio, a gente pensa assim, nossa, então ele realmente vai trair o Homem-Aranha?
Vamos ver, né? Isso aí, lá na parte 3, a gente dá uma olhadinha, né? E nessa edição aqui também nós temos mais uma história envolvendo o Homem-Aranha com o Demolidor, né? A outra que nós tivemos do Homem-Aranha com o Demolidor foi lá na Spider-Man Premium, né? Da editora Abril. Assista lá o vídeo de Spider-Man Homem-Aranha Premium também, que tem aqui no canal, né? Essa história aqui é muito boa, bacana, achei interessante aqui, ó, que eles pegaram a Amazing Fantasy 15, ó, pra colocar aqui como foto, né? Basicamente a história é o seguinte... teve o desaparecimento de uma criança, né? E aí o Homem-Aranha e o Demolidor, ao mesmo tempo, vão ir atrás dessa menina. Acaba que o Homem-Aranha chega antes, salva a menina, né? Essa aqui é uma história basicamente sobre o ponto de vista do Ben Urich, que é aquele repórter do Clarim Diário. Apesar de ser do Clarim Diário, ele é mais do núcleo do Demolidor mesmo, né? É basicamente uma história que ele fala assim, olha o seguinte, o Demolidor, ele faz tanto ou até mais que o Homem-Aranha por Nova York, né? E não tem o reconhecimento que o Homem-Aranha tem. Mas, cara, não faz muito sentido essa análise aqui que o Ben Urich / roteirista da história está fazendo, né? Porque o Homem-Aranha é odiado por Nova York, entendeu? Então, tipo assim, faz sentido, mas também não faz sentido muito essa análise aí que o Ben Urich fez, né? O Ben Urich, ele quis dar um fecho aí, mas acabou que não rolou muito não, né? Edição de número 15, né? Logo, logo vamos ter mudanças aqui, né? Estruturais na revista, mas vamos chegar lá. Temos aqui essa história, questões delicadas, voltamos à programação normal da fase do J. Michael Straczynski, né? O que acontece? Quando acaba De Volta ao Lar, a gente é jogado nessa história aqui, que inicialmente a gente pode torcer o bico e falar, nossa, a gente acabou de sair de uma história tão relevante, e agora vai ser uma história do Homem-Aranha ajudando uma menina aqui nas questões familiares dela. Mas, cara, isso é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, hoje em dia, nas histórias em quadrinhos, ele se tornou esse personagem cósmico, místico, que dá muito mais atenção em mega sagas do que no que tá acontecendo no bairro dele. Mas o Homem-Aranha, por mais de 50 anos, ele foi isso aqui, cara. A história tem um cara aí com poderes, né, ele é meio que assim um buraco negro, né, que ele tá raptando pessoas. E ele rapta o irmão de uma das alunas do Peter Parker, né? E aí essa aluna pede ajuda, e aí o Peter Parker, como Homem-Aranha, ele vai ajudar ela, né? Temos aqui a continuação da história do Fusão, né? Que chama codinome John Hancock. Muito ruim a história. Envolve aí próteses, sabe? Pra salvar pessoas, mas na verdade é pra criar um exército e blá blá blá. Nossa, muito, muito, muito ruim mesmo, né? Eu sei que no final aqui a gente tem uma conclusão bizarra aqui do Dr. Octopus revidando aqui o Fusão e... Nossa, o Dr. Octopus, sei lá... É porque tem algumas palavras que o YouTube não deixa a gente dizer, né? Mas olha o estado que ele deixa o Fusão, né? E temeremos ainda mais uma parte disso. Nossa, foi difícil, cara, ler isso aqui. Foi muito difícil. E aí a gente tem... Cara, outra coisa que também foi difícil, cara. Foi difícil demais de ler isso aqui, velho. Que é Spider-Man Quality of Life, né? Qualidade de vida. Isso aqui é ano de 2002/3, né, galera? Então... A arte 3D, ela tava começando a querer invadir histórias em quadrinhos e ainda bem que não conseguiu muito espaço não, né? Porque, gente, ao longo da história isso aqui vai se repetir muito, olha. Parece que eles ficam jogando os personagens perto de janelas, assim, de vidro, só pra mostrar que com a arte digital dá pra você fazer reflexo. Mas, cara, acaba que você fica confuso, sabe? E é feio. Olha aqui, cara, horroroso isso aqui, horroroso. É uma história bem básica, né? A história é o seguinte, tá? Não tem nada a ver com o Dr. Octopus, nada a ver. O Dr. Octopus ele é só o vilãozinho de introdução aqui. A história é com o Lagarto, na verdade, né? A esposa do Lagarto, ela ficou doente, de repente, né? E eles descobriram que era por conta de alguns produtos químicos de uma empresa que estava instalada, né, perto da casa deles. E aí o Lagarto, né, ele vai querer tirar uma satisfação com esse povo lá da empresa, né? Ele se descontrola, vira lagarto e blá blá blá, e aí o desenrolar a gente vê nas outras edições. E temos aqui o Acordo de Cavaleiros, que eu acho que é a última parte, né? Interessante que em toda abertura de página da história Acordo de Cavaleiros, mostra um pouco do flashback de como que o rapaz descobriu a identidade do Peter, né? Mas é só lá no final que a gente vai ter todo o conjunto, né? Pra gente ter mais ou menos assim o que aconteceu. Aí é isso, ele faz esse acordo com essa galera barra pesada de armar pro Homem-Aranha. Eu vou ligar pro Homem-Aranha falando que tá acontecendo aqui um crime, mas na verdade não está acontecendo um crime. É só pra vocês fazerem uma emboscada mesmo com ele, né? Muito engraçado, o humano normal querer fazer uma emboscada pro Homem-Aranha, né? Mas enfim, aí ele é esperto, ele faz a emboscada levando os caras pra uma convenção do Homem-Aranha, sabe?
Aí eu penso, cara, por que existiria uma convenção do Homem-Aranha, sendo que o Homem-Aranha é meio que odiado, sabe? Eu entendo que existe uma grande parcela da população que ama o Homem-Aranha, mas quem ama o Homem-Aranha somos nós, que não moramos em Nova York, né? Mas enfim, né? Cada roteirista trabalha o Homem-Aranha e Nova York da forma como eles quiserem, né? E aí basicamente acontece que, na verdade, ele não tava de conluio com o povo, né? Tava de conluio? Ah, sei lá. Ele tava ajudando, era o Homem-Aranha e não os bandidos, né? E aí, mano, a história ela acaba de uma forma meio ambígua, sabe? Ambígua. Eu acho que essa que é a palavra certa, né? Cada um tem sua interpretação do que aconteceu, mas... eu acho que se você ler a história, aí você vai ter sua própria opinião. Mas basicamente, digamos assim, que o rapaz, ele conseguiu manter a dignidade dele, né? Mesmo precisando muito. Isso aqui é uma história sobre honra, na verdade. Gostei bastante dessa história. Número 16, agora a gente vai entrar numa sequência de capa horrorosa, que é uma pior que a outra. Eu gosto do Humberto Ramos. Eu gosto do Humberto Ramos, entendeu? Mas quando a pessoa ela tenta imitar o Humberto Ramos, aí não dá, cara. Porque é esse cara aqui, cadê o nome dele? É Herrera, sei lá, acho que é Francisco Herrera. Cara, não, velho. Você vai me desculpar, mas simplesmente não rolou. Temos aqui então a última parte, ainda bem, a última parte aqui da história com o Fusão. Bem ambíguo também, não deixa claro se o Fusão sobreviveu ou não. Eu acho que sobreviveu, mas depois eu fui pesquisar no Guia dos Quadrinhos, pelo menos no Guia dos Quadrinhos não conta que o Fusão ele volta depois. Então é bem provável que isso aqui tenha sido só a primeira a segunda, né, e última história que tivemos com o Fusão. Aí o Homem-Aranha tem mais um embate com o Dr. Octopus. Uma coisa que eu acho interessante no Mark Buckingham é que ele dá uma característica pro Dr. Octopus dele, que é esses dentes mais avantajados aqui. Ninguém desenha o Dr. Octopus assim, só ele. E aí tem essa batalha aqui com o Octopus e tal, que, nossa, cara, eu não sou muito fã não da arte do Mark Buckingham. Eu não gosto do jeito que ele faz as teias do Homem-Aranha, sabe? Porque, mano, isso aqui é Mano, isso aqui é 2002, cara. 2002/3. Então, tipo assim, a gente já passou por Todd McFarlane, que revolucionou as teias do Homem-Aranha. Mano, você vai fazer teia do Homem-Aranha desse jeito aqui, cara? Em 2003, velho. Não, o que é isso? Teia do Homem-Aranha pós anos 90, pós McFarlane é espaguete, entendeu? Olha isso, velho. Aqui, a gente tá nos anos 70 não, meu parça. Enfim, ele vai lá, entrega os planos malignos de empresas multibilionárias para o Nick Fury. Nick Fury vai lá e finaliza, sabe? Cara, história bem ruim, bem desnecessária, que, nossa, eu só perdi tempo lendo isso aqui, né? Mais uma edição do J. Michael Straczynski. Cara, todas do J. Michael Straczynski compensou demais, cara. É uma das minhas fases preferidas do personagem. Eu gosto bastante, cara, da fase Straczynski. Pena que lá no final não fica tão legal assim, né? O Homem-Aranha sempre tem que ter a ajuda de um policial, né? Aí, tivemos George Stacy, tivemos a Capitã Jean DeWolf, né? E aqui tem esse policial aqui que eu esqueci completamente o nome dele, eu não vou lembrar agora, né? Mas é um cara bacana, um cara legal, que futuramente também ele vai continuar ajudando o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha pede ajuda pra ele pra conseguir investigar melhor esse cara do buraco negro, né? E aí esse policial consegue levar o Peter até o colega de cela desse cara, né? Lá ele explica, né, que esse colega de cela dele aí fez uns rituais aí, e aí conseguiu esses poderes. Mas futuramente a gente vai descobrir que... Opa, não vou mostrar isso aqui não. Aí o Peter, ele vai pedir ajuda do Doutor Estranho, né? Porque quando envolve magia, aí o Homem-Aranha ele tem que pedir ajuda do Doutor Estranho mesmo, né? Mais uma parte de qualidade de vida, muito ruim, péssimo. O cara lá da mega corporação tem uma capanga, que é uma mulher meio cobra, assim, né? Eu acho essa história bem repetitiva, sabe? Ela poderia ter sido umas 2 edições só, mas ela é umas 3 ou 4. Cara, que Peter Parker bizarro, velho. Parece que tem 16 anos de idade. Só que isso aqui não é um universo alternativo. Isso aqui acontece durante a fase Straczynski, porque tem até referência a ele ser professor, sabe? Mano, professor com essa cara aqui, velho. Ah, não, pelo amor de Deus, não, isso aí, eu entendo, traço artístico, né, mas no caso aqui foi só incoerência mesmo, né. O que acontece? A esposa do Connors está ficando cada vez pior, e aí descobrem que o Billy, né, que é o filho do Connors, também está infectado, né, aí é paia. E temos essa história aqui que, cara, Tangled Web é um título muito interessante, que tem pessoas que não gostam, mas eu gosto demais do Tangled Web, né? Porque ele nos proporciona algumas histórias um pouco mais experimentais com o Homem-Aranha, né? Olha que interessante, cara, olha que arte bonita. Isso aqui que é uma arte bonita, tá vendo? Não é esse tem de 3D não, cara, pelo amor de Deus. Olha isso, né? Tem todo um lance aqui da disposição dos quadros, é diferente. É só uma briga de irmãos que culmina com o Homem-Aranha invadindo o apartamento deles. Cara, isso aqui é uma coisa que... Eu não me lembro em qual edição aqui, mas vai ter uma história que é muito interessante, né? Que mostra o dia a dia. Eu não sei se é aqui. A gente vai passando aqui e eu vou relembrando, né? Mas eu acho muito interessante quando os heróis, eles impactam diretamente a vida da população. Isso aqui, cara, 2 crianças assistindo televisão e brigando são interrompidas
por um cara de colã verde e poderes elétricos aqui, e um cara vestido de aranha, invadindo o quarto deles, a sala deles, pra sentar porrada, sabe? Muito interessante isso aqui, cara. E essa que era a proposta mesmo de Tangled Web. Cara, era uma revista muito boa, sabe? Infelizmente, ela não durou tanto assim, mas ela nos proporcionou histórias muito bacanas, como essa aqui da edição número 16. Número 17, aqui começa aquilo que eu disse, que Mark Buckingham, Paul Jenkins, cara, eu não sei o que aconteceu, velho, que essa dupla não tava muito boa, mas aí quando o Paul Jenkins, ele se aliou ao Humberto Ramos, né, eu acabei de falar do Humberto Ramos, tinha esquecido, né, cara, proporcionou uma história muito boa, talvez a melhor história desse ano de 2013 aqui, chamado Morte em Família, né? Eu sei que o Batman também tem um Morte em Família, eu acho que esse título aí, ele é bem genérico, né? É uma história que Vocês lembram lá no ano de 2002 dessa história aqui, ó? O Humberto Ramos, ele até refez esse quadro que tá lá, né? Que é o Jogo de Luzes, que eu falei também que é uma história muito boa. Então, basicamente, cara, isso aqui é uma continuação de Jogo de Luzes, que é uma das melhores histórias do Homem-Aranha também, que é desses embates com o Duende Verde, né? O Duende Verde, ele retoma essa obsessão pelo Homem-Aranha. Ah, só uma coisa que eu vou comentar antes que eu me esqueça. Todas as partes dessa história tem como conexão visual a chuva. A chuva não passa durante esse período de histórias aqui. Eu acho muito interessante isso, né? Basicamente, é pra dar esse teor de ciclicidade, entendeu? Assim como lá em Piada Mortal, não sei se... É claro que todo mundo que assiste esse canal já leu Piada Mortal, né? Vocês lembram que a chuva, ela também simboliza essa ciclicidade dos confrontos do Batman com o Coringa? Aqui também tem isso, sabe? Isso eu achei muito bacana, né? Norman Osborn, ele mais uma vez retoma essa obsessão dele pelo Homem-Aranha e fala, cara, eu quero te enfrentar mais uma vez. Aí os dois caem na porrada aqui, no telhado, mas aí o Norman, ele fala que não, que agora é diferente, que agora vai ser a última vez, e ele começa a pegar um pouco pesado. Vamos continuar a história aqui nas outras partes, que aí vocês vão ver o que vai acontecer. O Homem-Aranha, na fase Strazinhas, que vai atrás do Doutor Estranho para pedir ajuda, e eles descobrem juntos que os poderes do cara lá, do cara buraco negro, né, funcionam da seguinte forma. Ele tem que sequestrar uma pessoa e jogar no mundo espiritual para que ele consiga ficar pelo menos um dia no mundo físico. Achei muito interessante isso, né? E aí o Doutor Estranho fala assim, Peter não. Ele fala, Homem-Aranha, eu posso te ajudar, mas eu não posso ir junto com você porque eu tenho outros compromissos. Então eu vou te mandar lá pro mundo espiritual, você resolve essa parada aí, liberta as pessoas que estão lá, e depois volta. E não tenha contato com nada que se pareça familiar. Ele fala dessa forma meio, assim, simbólica, né? Meio misteriosa. Justamente em referência a isso aqui, ó. Lá no mundo espiritual tem basicamente uma aranha gigante. E o Peter não segue o conselho do Doutor Estranho e vai lá ter contato com a bendita aranha. E isso aqui, gente... Isso aqui gerou uma confusão tão grande que basicamente a gente pode dizer que isso aqui foi quase que o pontapé para o Aranhaverso, entendeu? Mas enfim, a gente vai passando aqui pelas edições e a gente vai discutindo sobre isso. O Peter, ele tá nesse relacionamento meio conturbado com a Mary Jane no momento, né? E ele tinha combinado de buscar ela no aeroporto. Ele consegue vencer o cara lá, né, do buraco negro, mas ele ainda está preso no mundo espiritual. E no mundo espiritual o tempo passa diferente. Então ele se atrasou. Porque ele achou que tinha mais algumas horas, mas na verdade não deu pra ele buscar a Mary Jane, né? A Mary Jane ficou tipo assim, poxa, o cara não veio me buscar, né? Mas na verdade, espiritualmente, ele tava lá junto com ela. Mas era justamente isso que fez eles se separarem, né? Opa, minha edição aqui tá um pouco fragilizada. Mas assim, não era algo que a Mary Jane estava disposta a perdoar novamente, né? Porque era justamente isso que causou a separação deles. Essa necessidade do Peter de sempre estar resolvendo tudo de Homem-Aranha e não ter tempo pra ela. E ela entende, né? Que a população precisa mais do que ela. Mas, enfim. A gente vai ter mais espaço para combater, para falar sobre isso, né? O Homem-Aranha enfrenta aqui, então, essa capanga aqui do rapaz lá, do dono da mega corporação. Tá, como eu disse, bem repetitivo, cara. Bem repetitivo. Mas, enfim, o que acontece? O Connors, ele se descontrola pela última vez, porque a esposa dele acaba não resistindo, né? E aí tem aqui o grande confronto final entre Homem-Aranha, Lagarto e essa moça aqui, né? Aí... A conclusão final vai ser só na próxima edição mesmo. E nós temos aqui mais essa história aqui de Tangled Web, que ela é muito boa. Ela é sobre o Homem-Sapo. O Homem-Sapo é um daqueles vilões que é compartilhado, né? Ele apareceu, se não me engano, primeiro na história do Demolidor, mas ele também é vilão do Homem-Aranha. Aqui a gente acompanha o filho do Homem-Sapo.
Porque o Homem-Sapo, que é esse cara aqui, ele tem esse filho. E aí o Homem-Sapo, ele é motivo de piada, né? Tanto na comunidade dos supervilões, mas também no bairro dele, na cidade dele, né? E aí ele acabou de voltar da prisão e o filho dele sofre muito bullying por ser filho do Homem-Sapo. Porque o povo fala assim, poxa, nem pra você... Se é pra você ser um filho de um supervilão, por que não seja um supervilão de verdade, né? E cara, que história boa, sabe? Isso aqui parece aquelas histórias de filme dos anos 80, de gente no colégio sofrendo bullying, sabe? Porque esse moleque, ele sofre tanto bullying por causa do pai dele ser o Homem-Sapo, que ele fala assim, quer saber? Eu vou virar o Homem-Sapo também. E aí ele pega uma roupa de Homem-Sapo e vai enfrentar as pessoas, né, que ficam fazendo bullying com ele. Só que aquela que toma uma surra, né, porque ele é um nerdão que não sabe bater em ninguém, né. E aí o que acontece? O pai dele, o Homem-Sapo original, tem que ir lá salvar a pele dele, né. Só que aí, o que acontece? No final da história, tem uma inversão de valores aqui. Enquanto o filho dele passou a vida inteira sendo humilhado, porque, nossa, ele é filho do Homem-Sapo, agora quem tá passando vergonha é ele, porque falou assim, poxa, nossa, o filho do Homem-Sapo cometeu uma gafe. Muito interessante essa história aqui, tá vendo? Tangled Web era muito interessante, sabe? Essas historinhas mais despretensiosas. Edição de número 18, O Capinha Horrorosa, né? Continuação de Morte em Família. Como eu disse, ó, a gente já abre aqui com bastante chuva. O Dr. Octopus, o Duende Verde, ele faz uma coisa assim, um pouco paia, né? Uma jogada um pouco suja. Ele grava um vídeo e envia pra mídia, e nesse vídeo, ele fala que quem matou a Gwen Stacy foi o Homem-Aranha. Ele fala, não, gente, o que é isso? Tá? Eu admito meu erro, mas quem matou a Gwen Stacy foi o Homem-Aranha por conta daquela teia lá, e isso deixa o Peter possesso. E agora que a tia May sabe, né, que o Peter é o Homem-Aranha, ela vê isso e fica arrasada, sabe? Tipo assim, poxa, nossa, agora eu sinto muito mais a dor que o meu sobrinho / filho também sente, né? E aí o Peter vai lá confrontar o Norman como civil, né? Durante aqui um jantar de negócios. E aí mais uma vez eles marcam de cair na porrada um com o outro. Só que antes, o Duende Verde vai lá e faz, cara, isso aqui foi uma das coisas mais paia que eu já vi acontecer, sabe? O Flash Thompson, nessa época, ele tava tentando sair do alcoolismo, ele tava tentando ser uma pessoa melhor. E aí o Norman, ele oferece uma vaga de emprego pra ele, pro Flash Thompson, né? Só que o que ele faz? Ele embebeda o Flash Thompson e faz o Flash Thompson bater com um caminhão na escola que o Peter dá aula. Mais especificamente, na sala de aula que o Peter dá aula, sabe? Então isso aqui foi muito paia, sabe? Porque foi um ataque muito pesado, sabe? O Flash Thompson, ele tava querendo melhorar, e aí o Norman... Eu não consegui achar aqui a página, mas assim, o Norman, ele pede pros capangas segurarem o Flash Thompson e ficar tacando bebida na boca dele, sabe? Nossa, bizarro, cara, bizarro. Por isso que eu falo que, olha, o Duende Verde, ele fez muito estrago, cara, muito estrago pro Homem-Aranha. E aí, nesse acidente, o Flash Thompson acabou ficando em coma lá no hospital, né? Foi muito pesado mesmo. E aí, aqui entra a minha reclamação, porque é o seguinte... Você tem toda essa coisa relevante pra caramba aqui acontecendo na revista paralela. E aí você vem aqui pra Amazing Spider-Man, que é a revista principal, e você não tem referência nenhuma a isso, cara. Zero, sabe? Eu sei que aqui elas aconteceram no mesmo mês, então não tem nem como ter uma referência a outra. Mas, cara, você vai lendo as histórias, não tem nada. Zero. É que, eu acho que eu até tinha falado isso no ano de 2002. Parece que a Peter Parker, Spider-Man, namora a Amazing Spider-Man, mas a Amazing Spider-Man não sabe que tá namorando, entendeu? É tipo isso. Porque o Paul Jenkins, ele faz referência à Amazing Spider-Man. Tipo assim, o Peter Scott... Tipo assim, por exemplo, Flash Thompson, ele invadiu a sala de aula do Peter, porque o Peter tá dando aula, entendeu? Porque isso foi estabelecido pelo J. Michael Straczynski. Mas, cara, o J. Michael Straczynski, ele não menciona nada do que o Paul Jenkins faz, né? A gente entra aqui nessa história bem ruim também, que aqui no Brasil... Quando foi republicado naquela coleção Marvel Saga Homem-Aranha, foi republicada, e também também na coleção preta da Salvat, essa história que ela foi publicada como Até que as Estrelas Esfriem, né? Eu não chamaria isso aqui de um arco mesmo, né? Porque é uma história bem filler também, que o que importa tá acontecendo é de segundo plano. Um cara aqui de uma mega corporação, como sempre, né? Ele tá querendo reproduzir os tentáculos do Dr. Octopus, então ele consegue sequestrar o Dr. Octopus. Gente, mais uma história que o Dr. Octopus tá sendo feito de otário. O que aconteceu nesse período que o povo tava querendo jogar o Dr. Octopus pra baixo, né? Ele consegue roubar essa tecnologia, faz os próprios tentáculos, mas aí ele não contava com o intelecto, né, do Dr. Octopus, que conseguiu se libertar. E aí, basicamente, a gente tem uma lutinha entre dois Drs. Octopus, mas eu acho que isso vai acontecer só na próxima edição. Enquanto isso, a Mary Jane, ela tá lá em... Nossa, eu esqueci, Califórnia? Los Angeles?
Ah, não sei, ela tá em algum lugar gravando um filme. E aí o Peter e a tia May decidem ir até lá, porque o Peter fala, poxa, eu vacilei, eu não consegui buscar ela no aeroporto, então eu tenho que ir lá atrás dela. Ah, a gente tem aqui o final de qualidade de vida. Ah, nossa, que historinha chata! Nossa! Enfim, temos aqui o embate, blá 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 e tal. E basicamente não dá em nada, entendeu? Todo mundo aqui sai ileso. O Connors acaba não matando o dono da empresa, porque a capanga dele vira a casaca, faltando uns 5 segundos pra acabar a história, e faz isso por ele, para que o Dr. Connors não tenha que sujar as mãos. Uma história bem ruim. Olha, gente, pra vocês terem uma ideia, olha isso. Olha o último painel. É o Dr. Connors pelado aqui, depois de ter voltado a ser humano, e ela indo embora, sabe? Não tem nenhum epílogo isso aqui, sabe? Sabe? Cara, eles só queriam fazer a arte 3D, só isso, entendeu? Isso aqui não tem história, enfim. E aí a gente entra aqui numa historinha aqui que é bem esquisita, cara, que é o Caridade Forçada. Não é alguma história dentro de algum título, isso aqui realmente foi uma ediçãozinha especial, que era uma edição só que a Panini aqui partiu em dois, colocou metade aqui e metade na próxima edição. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui, eu não gosto muito desse artista aqui, ó, o... Derek Robertson, não gosto dele, ele é o cara que desenha The Boys. Cara, parece que todos os personagens dele têm uma cara extremamente safada, sei lá, e bizarra, cara, eu não sei. E ele desenha dentes de uma forma que é muito bizarra, cara. Me dá medo, sei lá, o jeito que ele desenha dentes, não sei. Mas o Homem-Aranha dele é muito bom. Inclusive, esse Homem-Aranha aqui, ó, depois ele vai virar o Homem-Aranha que eles colocam aqui no cantinho da seção de cartas. Cara, olha essa coisa, velho, que ele desenhou, muito bizarro, velho. Olha isso, mas enfim. Qual que é a história de Caridade Forçada? Basicamente, eles estão fazendo aqui um evento que eles reúnem celebridades e super-heróis pra leiloar eles. Tipo assim, os ricos e famosos, eles vão lá e falam assim, eu pago $100 mil para passar o final de semana com o Quarteto Fantástico, por exemplo, tipo isso, né? E aí... o Jameson pede para que coloquem o Homem-Aranha também nisso, só para gerar um pouco de polêmica, né? Só que o Jameson não contava que o Al Craven, de novo o Al Craven, né? O Al Craven, eu gosto mais desse personagem. Ele vai lá e faz uma proposta, ele faz uma proposta de $100 mil para que não ele, mas que o o Jameson e o Homem-Aranha passem o final de semana juntos. E é claro que eles não vão perder $100 mil pra caridade, né? E basicamente é isso. A gente acompanha essa história aqui bizarra, que tem a participação do Escorpião. Porque, cara, isso é outra coisa que me irrita, cara. Por que toda história com o Jameson tem que ter o Escorpião, cara? A gente sabe que, é porque a origem do Escorpião tem a ver com o Jameson, tá? Mas, cara, é muita repetição isso. Aí a Panini foi lá e cortou no meio, né? E jogou para a próxima edição. Então, apenas na edição 19 é que a gente vai ter a conclusão de Caridade Forçada. Gente do céu, 32 minutos. Eu não consigo... Gente, eu acho que eu não consigo mais fazer vídeo pequeno. Eu não consigo mesmo. E é isso, né? Esse canal aqui não tem a intenção de ser monetizado ou algo do tipo. Então, assim, eu faço os vídeos do jeito que eu quiser e quem quiser assiste. Caramba, eu pareci extremamente grosso agora. Mas, enfim... De edição 19, mais uma capa horrorosa. Gente do céu, o que aconteceu? Tanta capa boa das edições dentro daqui e eles botam essas capas ruins, meu Deus. Ah, inclusive, ó, só adiantando aqui, ó. É nessa então, é nessa. Nessa edição, nós temos talvez a melhor edição de Tangled Web de todos os tempos. Mas a gente vai chegar lá. Mais uma vez, abrimos aqui com chuva, o Peter Tristão. Cara, essa história ela é muito pesada, cara. Muito, muito, muito pesada. Inclusive, já fazendo uma análise aqui antes que eu me esqueça, senão depois eu vou esquecer. A história se chama Morte em Família. Mas não tem nenhuma morte na história. Por quê? Porque essa é uma análise totalmente pessoal minha. Eu acho que é uma questão mais de a morte estar presente na família Parker, sabe? Eu acho que é isso. Apenas pelo fato do Peter ser o Homem-Aranha, isso faz com que a morte esteja presente nele o tempo todo, né? O Peter vai lá, faz uma visita pro Flash Thompson, que tava hospitalizado, né? E aí o Peter, ele tava preparado pra realmente desviver o Norman dessa vez, sabe? Ele falou, não, você pegou muito pesado, cara, eu tô ficando de saco cheio disso. Esses nossos embates, eles estão, sabe, chegando num ponto crítico, mas ainda não é a edição final. A edição final vai ser a próxima, né? Temos aqui mais, então, um desenvolvimento do Peter com a Mary Jane. Olha que interessante isso aqui, ó. Porque a Mary Jane fala assim, me explica rápido. Aí ele vai... Sai falando um balão enorme aqui de fala aqui, né? Muito engraçado isso. Ele explica, eu estava lá, só que eu estava em formato espiritual. Lá, você entendi. Era esse o problema o tempo todo, sabe? E aí... a gente vai descobrir que o filme que a Mary Jane estava gravando era um filme de super-herói chamado de Espetacular Homem Lagosta. Muito engraçado. Até a Mary Jane falou, você não fala nada, senão eu vou te bater. Muito engraçado isso. É uma paródia mesmo aos filmes de super-herói da época. Inclusive, um pouquinho aqui mais pra frente tem
uma análise muito boa do J. Michael Straczynski sobre os super-heróis. Mas enfim. Esse Dr. Octopus 2 aí invade justamente o prédio perto da onde a Mary Jane está gravando. Que conveniente, não é mesmo? Mas, enfim. A gente tem essa disputa bem idiota aqui, bem fubazenta, de 2 Doutores Octopus, enquanto o Peter tá lá com a Tia May, lá no set de filmagem lá do filme incrível de super-herói que a Mary Jane está participando. Assim, essa sequência de batalha é muito boa, muito bem desenhada, eu tenho que admitir, né? E termina de uma forma interessante, porque é o seguinte, o hotel, que isso é um hotel, né, começa a desabar, e aí o Dr. Octopus ajuda o Peter, sabe? Porque uma centelha de dignidade, digamos assim, né, no Dr. Octopus, tipo assim... Olha, a minha rixa é com você. A minha rixa não é com essas pessoas inocentes, né? A Dr. Octopus vai lá e salva essas pessoas. Interessante, né? Ainda mais que uns 10 anos pra frente disso aqui, o Dr. Octopus se tornaria o Homem-Aranha, né? Mas enfim, isso aí é papo pra muito depois. Entramos então na melhor Tangled Web de todos os tempos. Todos os tempos, eu falei templos. Que é a história dedicada ao Esmagador Hogan. Quem não sabe quem é Esmagador Hogan, sabe quem é Serra Osso, né? Serra Osso que é o cara lá que no filme lá do Homem-Aranha 1 do Tobey Maguire é o cara do ringue, né? Mas nas histórias em quadrinhos, ele se chama Esmagador Hogan. O que acontece? Pra quem não sabe, lá é Amazing Fantasy XV, né? A primeira aparição do Homem-Aranha, a gente tem o Homem-Aranha indo pra um ringue pra testar os seus poderes e ganhar uma grana, né? Então essa aqui é a história do cara que luta com o Homem-Aranha. Esse cara aqui, ele participa de... É tipo um WWE mesmo, sabe? É falso. Só que eles estão entrando em crise. Porque não estão conseguindo pagar as contas tal, do lugar, né? Até que ele tem uma ideia. Ele fala assim, olha, é o seguinte, eu amo meu público, mas para que o nosso negócio sobreviva, eu vou ter que fazer o público me odiar. Então ele começa, nas sessões, a desafiar o público. Fala, quem conseguir vir aqui e me derrotar vai ganhar dinheiro. E aí ele pensa assim, gente, sabe qual que é a única forma da gente conseguir pagar as contas? É se a gente fizer um mega evento. E aí, ele toma uma decisão um pouco ruim, né? Ele vai até o Cabeça de Martelo, que é um dos vilões do Homem-Aranha, né? Aqui o Homem-Aranha ainda não existia ainda. E pede uma grana alta emprestada. Acho que tipo assim, uns $10 mil, alguma coisa assim, né? E fala, eu vou conseguir te pagar, ainda vou conseguir te pagar com juros ainda, porque não tem ninguém que consiga me derrotar. A gente vai fazer aqui um mega evento valendo esse dinheiro, e quem conseguir me derrotar vai ganhar esse dinheiro. Mas ninguém vai conseguir me derrotar porque eu sou incrível, o cara, né? E aí, mano, cara, aqui está a genialidade das histórias em quadrinhos. Assim, eu tinha falado mal do final lá de qualidade de vida, né? Que tipo assim, não tem nenhum epílogo, mas cara, olha essa última cena, cara. Essa última cena diz tudo. A gente não precisa de mais páginas. Só olhando essa cena, a gente sabe o que aconteceu. O Peter ganhou e ele não conseguiu pagar o Cabeça de Martelo, cara. Então, tipo assim, cara, essa história é maravilhosa. Desculpa a gente ter contado tudo, ter dado os spoilers aqui. Mas, gente, eu não consegui me segurar aqui. Depois, se você conseguir ir atrás, lê ela. Cara, ela é muito boa. Muito, muito, muito boa mesmo, né? Temos aqui a continuação de Caridade Forçada. Essa história é bem... né? Enfim. É até engraçado alguns diálogos aqui, né? Entre o Peter e o Homem-Aranha e o Jameson, né? Aí o Escorpião vai lá atacar eles, blá, blá, blá e tal. Enfim. É uma história de comédia, né? Também eu não posso exigir tanto, assim. Mas, basicamente, aqui no final, a gente tem uma reunião de celebridades junto com o Jay Leno. O Jay Leno tá aqui, não tá? Cadê o Jay Leno? Ah, não sei se ele tá aqui. Porque futuramente a gente teria uma história também com o Jay Leno aqui. Nos mesmos modos desse tal de caridade forçada aqui. Não é muito bom não, mas basicamente termina assim, o Homem-Aranha escreve uma mensagenzinha pra passar vergonha no Jameson. Cara, é uma história só pra cumprir caderno mesmo. Tanto é que a Panini foi lá, pegou ela e partiu em 2. Mas enfim. Gente, a partir da edição 20, a gente tem uma mudança estrutural, né? Eu não sou muito fã disso, né? De ficar falando de... É porque é o seguinte, existem duas formas de você falar sobre história em quadrinhos. A história em quadrinhos como produto, né? E a história em quadrinhos como leitura. Eu sempre gosto de falar sobre história em quadrinhos como leitura, né? Não, nossa, um tipo de papel, sei lá o que. Eu não gosto de falar desse tipo de coisa, eu gosto de falar como leitura, né? Mas é relevante eu mencionar isso, que é o seguinte. Aqui no ano de 2003, a gente teve essa mudança aqui, ó. Que é a mudança de tamanho, né? Inicialmente não tinha mudado o papel também, né? Mudou do formato... Nossa, como é que é o nome disso? Eles chamam de formato Panini, mas na verdade tem um outro nome, né? E aí eles mudaram para formato americano, né? Assim, o formato americano é bacana, é o que a gente tá acostumado, né? Mas eu tenho que admitir que esse formatão grandão aqui, ele tava me agradando bastante, né? E aí a gente tem a conclusão aqui do Morte em Família. É bom que a gente já abre a história com isso. Cara, que batalha boa, velho, que foi entre o Homem-Aranha e o Duende Verde. Eu já falei isso em outros vídeos, mas, cara, é muito interessante como toda a batalha do Homem-Aranha com o Duende Verde parece ser a definitiva, sabe? Parece ser a última. E essa aqui foi pesada, cara.
Mas que foi muito, muito, muito pesada, né? E aí a gente tem um momento... Cara, isso aqui, cara... Basicamente, isso aqui é a piada mortal, velho, do Homem-Aranha. Eu considero que, na verdade, a piada mortal do Homem-Aranha é a última caçada de Kraven, né? Mas essa aqui foi um pouco mais explícita, né? A última caçada de Kraven um pouco mais sutil nesse lance. E aí, mano, o que acontece? Olha isso aqui, durante a batalha aqui, um sentando a porrada no outro, eles se cansam, os dois sentam aqui na parede e um vai contar piada pro outro, entendeu? Muito engraçado. Mostrando que, cara, qual que é a mensagem dessa história aqui? Cara, o Peter entende o Norman. E o Norman entende o Peter. A Tia May nunca vai entender o Peter. A Mary Jane nunca vai entender o Peter. Só quem vai se entender são dois malucos que se vestem de roupinha colorida pra sentar a porrada um no outro, entendeu? Porque é todo mundo maluco. Essa que é a mensagem por trás de Morte em Família. Por isso que essa história é magnífica, entendeu? Eu aconselho todo mundo a ler essa história aqui, ó. Futuramente, se um dia eu for fazer, tipo, um top 10 histórias do Homem-Aranha, eu não acho que ela tá num top 10, mas ela tá num top 10 de histórias que você deveria ler. Mas olha que capa... E tá, ó, pronto, ó. Agora eu tenho mais um argumento pra falar mal de qualidade de vida. Olha que legal esse efeito aqui de reflexo no vidro, que foi essa capa que o Romitinha fez. Cara, você não precisa ficar fazendo aquelas coisas bizarras, tá vendo? No 2D aqui, no papel, você consegue fazer isso. Enfim, né? Temos aqui a continuação, então. O Peter, depois que o Dr. Octopus ajuda ele as pessoas não serem esmagadas lá, né? Ele fica esmagado entre os prédios, entre os escombros, né? E ele tem que usar algumas coisas, tipo uns tubos aqui, torcendo para que tenha ar. E aí, convenientemente, acontece daquele Dr. Octopus 2, lá, né? O que acabou roubando a tecnologia do Octavius. Ele vai lá atacar o estúdio. Olha, nossa, que coincidência, não é mesmo? O Peter vai lá, consegue sair dos escombros, né? E vai lá sentar a porrada nos dois Doutores Octopus. A gente tem essa batalha aqui que é ok, né? Mas aí a história é tão ruinzinha que faz com que a gente fique meio assim, né? E aí o Peter e a Mary Jane, eles falam assim, quer saber? Vamos tentar mais uma vez? E aí o Peter joga uma cantada que eu espero que a minha futura esposa não veja, entendeu? Está aqui porque eu vou usar, cara, essa cantada. Voltamos, depois de problemas técnicos. Gente, basicamente a Mary Jane fala assim, Peter, mas eu ainda não tô pronta, você consegue me esperar? E aí ele manda essa frase, essa fala legendária. Vou esperar pelo tempo que for necessário, ou até as estrelas esfriarem e caírem do céu. O que acontecer primeiro? Eu espero que a minha futura esposa não veja este vídeo, porque eu vou usar isso com ela. Eu vou falar, eu vou te amar até as estrelas esfriarem. Vai me dizer que isso aí não é uma declaração de amor linda e maravilhosa. Aqui, aquilo que eu tinha falado, ó. Acabou que o desenho do Derek Robertson lá virou o desenho oficial aqui do cantinho da seção de cartas do Homem-Aranha. Mas enfim, cara, doses duplas. Isso aqui também é Tangled Web, né? Cara, eu acho que isso aqui talvez seja a segunda melhor história, sabe, do Tangled Web. Basicamente uma pessoa misteriosa. Esse aqui é tão boa que essa aqui eu não vou nem dar spoiler do final. Um cara misterioso vai até aquele bar de vilões e ele chama o Al Craven e o Abutre pra tomar umas doses e falar mal do Homem-Aranha, né? Basicamente é isso, cara. É uma história, novamente, não tem porradinha, não tem nada disso. São só vilões do Homem-Aranha falando mal do Homem-Aranha e compartilhando as suas experiências. Eu não vou nem mostrar pra vocês o final, porque o final é muito bom, cara. É porque a revelação de quem é o cara, né? Quem é a pessoa que tava lá tomando as doses. Ela vai até o final? Deixa eu ver. Não vai até o final, não. A revelação de quem é a pessoa que tava lá tomando as doses é muito boa, né? Eu não sabia que o Darwin Cook tinha feito uma história com o Homem-Aranha, sabe? Mas ele acabou fazendo. É muito boa, sabe, essa historinha aqui. Ela me lembrou o Homem-Aranha Azul. Ainda mais que, cara, toda vez que envolve o Homem-Aranha, virando um abutre, assim, e com, sei lá, acho que aqui um pouquinho mais pra frente vai ter até um pouco de neve, sei lá. Me lembra muito o Homem-Aranha Azul, né? Novamente aconteceu aquilo da Panini ter que cortar no meio pra cumprir caderno, né? E aí temos aqui a edição de número 21, que continuamos as histórias do J. Michael Straczynski aqui, né? O Doutor Estranho invade os sonhos do Peter e fala assim, Peter, porque agora ele sabe que é o Peter, né? Ele fala assim, Peter, você não cumpriu com o que eu tinha te pedido. Eu falei pra você não mexer com ninguém lá no mundo espiritual e você foi bater um papo com a aranha mística que tava lá. Isso que você fez gerou um grande problema. Sabe o que aconteceu? Você despertou agora a inimiga das aranhas, que é a Chatra, que é tipo uma deusa vespa. E ela vai atrás do Homem-Aranha e eles têm uma sessão de porradaria franca, sincera e honesta aqui maravilhosa, né? E ela tem uma característica que é o seguinte, ela consegue localizar o Homem-Aranha. Então, aonde ele estiver, ela consegue localizar ele. Só que ela percebeu, assim, que enfrentar ele fisicamente não seria tão interessante. Então, ela busca outras formas, né? Mas isso aí só na outra edição. Temos aqui também uma outra história que lida com os acontecimentos do Morte em Família, né?
que é o Peter, tá meio tristão e tal, e aí ele recebe a visita de uma mulher que se diz ser uma deusa. A história é bem, né, bem qualquer coisa, eu vou pular ela, porque ela nem tem tanta relevância assim, mas o que é interessante é que o Peter, na história, ele fala assim que ele sempre sentiu que ele tinha algum tipo de conexão mística, sabe, relacionado aos poderes dele. Então, tipo assim, novamente, o Paul Jenkins falando de Michael Straczynski, nós namoramos, mas o Michael Straczynski falando quem é você, eu nunca nem te vi. Isso aqui, nossa, cara, essa aqui é ruim, velho. Nossa, essa história é ruim, é péssima. Como é que é o nome dela mesmo? Eu esqueci. Como é que chama? Nossa, deixa eu ver aqui. É esse aqui, ó. 15 minutos de vergonha. Meu Deus. Basicamente é o seguinte. Eu já vou falando o que interessa aqui, né? Lá no Homem-Aranha Premium, a gente leu que o Homem-Areia, ele tava ruim, né? Ele tava meio que se desmolecularizando e tal, né? E ele sumiu por um tempo. Acontece aqui que eles começam a fazer um reality show aqui, tipo um programa da MTV, né, de levar umas pessoas pra uma praia. E aí, spoiler, a praia era o Homem-Areia tentando se recompor, sabe? Muito ruim, o que importa é isso. Daí a arte é ruim, a história é ruim, os diálogos são ruins, enfim, nossa, que besteira. Temos a continuação aqui da história com o Darwin Cook, né, cara, que lindo é esse traço do Darwin Cook, né? Nossa, maravilhoso isso aqui. Acho que é uma história de Dia dos Namorados, é por isso que me lembrou o Homem-Aranha Azul, né? Basicamente, sem querer, o Peter, ele marca um encontro com duas garotas, e aí, como ele tem as obrigações dele de Homem-Aranha, ele não consegue ir em nenhum dos dois encontros, acaba decepcionando as duas garotas, e, né, como sempre, Peter Parker sendo Peter Parker, né? Ele nunca consegue nada do que ele quer. Edição 22, estamos chegando aqui na reta final. Gente, eu quero terminar isso aqui antes de 1 hora, então... Vamos correr, né? Tem a continuação da história lá da mulher deusa lá. Que história ruim, eu não vou nem partir... Eu não vou nem dar muito foco nisso aqui não, porque é basicamente aquelas histórias filler, sabe? É só a gente se batendo pra no final o Peter conseguir ajudar essa mulher que se diz ser uma deusa a vencer uma mega corporação que tem um vírus maligno. Nossa, cara, é muita repetição de trama, meu Deus. Aqui é a continuação da história bizarra lá da MTV lá. Não, eu ia comentar uma coisa, mas é melhor não comentar não. Deixa pra lá. E aí o Homem-Aranha tem esse embate aqui com o Homem-Aranha, que aí depois, só comentando aqui com vocês, por isso que um dia eu quero mexer com essa sessão de cartas aqui. A sessão de cartas tem muita coisa boa. Cara, o povo caiu matando em cima da Panini. Falei, Panini, onde vocês estavam com a cabeça de publicar essa história? Essa história é péssima, por que vocês fizeram isso? Gente, olha, é o seguinte... É uma história que ela é relevante pra cronologia. É a volta do Homem-Areia. Então não tem nem como a gente não publicar isso, né? Então depois vocês iam reclamar. Se o Homem-Areia do nada voltasse aparecendo nas histórias, vocês iam falar assim, mas como que ele voltou? Tá aqui a explicação. Coração partido. Isso aqui é Tangled Web? Eu acho que é Tangled Web também. Que história maravilhosa, sério. Cara, parece que eu tô elogiando mais Tangled Web do que a própria Amazing Spider-Man, né? Enfim, isso aqui é uma história com o Lápide. O Lápide, durante um assalto aí, uma ação aí que ele vai fazer, né? Ele acaba tendo um ataque cardíaco. E isso faz com que as autoridades aproveitem esse momento de fragilidade dele, né? Pra mandar ele pra prisão. Basicamente é isso. Essa é a primeira parte que vai ser continuada depois. Aqui em Amazing Spider-Man, do J. Michael Straczynski, a gente tem a Chatra fazendo um movimento muito interessante que eu achei. Que é o seguinte, ela assumiu a forma humana e fingiu ser uma ex-namorada do Homem-Aranha. Falando, gente... Eu sou uma ex-namorada do Homem-Aranha e eu vou nesse canal de TV aqui e eu vou revelar todas as informações bizarras sobre o Homem-Aranha. Cara, como que isso não aconteceu antes? Como que nenhuma vilã pensou em fazer isso, né? Mas enfim, ainda mais que, né, a mídia sensacionalista... Nossa, eu sou da área de jornalismo, tô falando isso. A mídia sensacionalista aceitaria na hora qualquer pessoa que falasse que teria qualquer tipo de informação comprometedora sobre alguma pessoa famosa. No caso aqui, o Homem-Aranha, né? E aqui, enquanto isso, né? O Ezequiel observando. Ezequiel que depois vai ser muito importante aqui para histórias do Homem-Aranha, né? O Peter fica com tanta raiva disso que ele invade o estúdio, arrebentando tudo, e já sai metendo a porrada nela, sabe? Porque a Mary Jane tava assistindo, a Mary Jane ligou pra falar assim, Peter, isso que ela tá falando é verdade? Como assim, cara? O que você tá falando? Então, tipo assim, mexeu no coração, né? E aí, o que acontece? Eles têm esse embate e tal, depois a emissora de TV fala, poxa, caramba, ela na verdade era um monstro, né? Então, na verdade, tudo que ela tá falando era mentira. Nossa, será? Vocês não desconfiaram em nenhum momento que alguém do nada falando que teria informações comprometedoras sobre o Homem-Aranha? Enfim, aí o Peter acontece uma coisa muito interessante aqui, porque basicamente essa fase Straczynski, ela dá foco no totem, né? O que é o totem, a origem mística do Homem-Aranha. E aí, basicamente, temos aqui uma coisa muito interessante que é o seguinte, a Chatra, ela joga um ferrão venenoso no Homem-Aranha, que faz com que ele fique muito debilitado, muito. E aí, ele instintivamente, ele vai até um museu e se abriga em um monte de aranhas. Isso faz com que a Chatra não consiga localizar ele. Por quê? Porque ela localiza energia aranha. Como tem muita aranha
aqui junta, ela não consegue identificar que é o Homem-Aranha, mas sim algum monte de aranhas. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui, né? Edição de número 23, né? Temos a continuação aqui. O Ezequiel consegue localizar o Homem-Aranha. E temos aqui uma história muito bacana contando sobre o Kwaku Anansi, que foi o primeiro Homem-Aranha da existência, né? Basicamente ele foi um cara muito bacana que ele decidiu expandir os horizontes dele, digamos assim, né? E aí ele fez um acordo com o ser místico Aranha, né? Que aí falando assim que, se você me servir, você vai conseguir fazer tudo, mas você vai ter que abdicar de muita coisa da sua vida. Basicamente o que todo Homem-Aranha é hoje em dia, né? Só que o que acontece? O Ezequiel leva o Peter pra esse lugar aqui, que é lá na África, né? Que é, na verdade, um templo aracnídeo. Que é o lugar que ele falou assim, Peter, você não vai conseguir fugir da Chatra pra sempre, você vai ter que enfrentar ela. E aí, eles têm o embate final deles, né? Do Homem-Aranha com a Chatra, né? E acaba de uma forma bem estranha, porque o Peter acaba jogando ela num poço, e aí nesse poço tem um monte de aranhas que literalmente devoram ela, né? E aí o Peter fica daquele jeito, tristão dele, como sempre, né? Porque ele pensa assim, poxa... matei um ser humano, matei um ser, né? Ela não é uma pessoa, ela é um ser místico, mas ainda assim, o Peter não gosta de matar pessoas, né? Mesmo que não seja uma pessoa. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? O Peter, ele dá valor à vida, né? Bom, Coração Partido, já é o final. Nossa, aí, cara, aí as histórias boas, é só 2 partes, tá vendo? Nossa, enfim. Basicamente, aqui, junto com o Lápide, tá preso o Mancha também, né? O Mancha que ficou famoso aí depois dos filmes Aranhaverso, né? Mas, cara, que história boa essa aqui, cara. É muito boa. Basicamente aquelas histórias de fuga da prisão, né? O final dela também é daqueles finais interessantes que eu não vou revelar. Vamos ver se eu vou conseguir. Dessa vez eu não consegui. O final é interessante porque mostra que, cara, o Lápide, ele é um vilão. Sabe? Basicamente é isso, sabe? O vilão e vilões fazem vilanidades e eles não têm senso de honra nenhuma, sabe? A gente passou por uma história sobre honra, né? Do rapaz lá que sabia a identidade do Homem-Aranha, pra gente vir pra uma história aqui do Lápide falar assim, esse cara não tem honra nem com pessoas que ajudaram ele, né? Essa história aqui, que é o Jay Leno e Homem-Aranha, cara, que bizarro, muito bizarro isso aqui. Porque é o seguinte, cara, aí nesse caso aqui em específico, eu falo que a Panini errou sim, sabe? Porque o Jay Leno, ele é uma figura conhecida norte-americana, sabe? Ele é tipo desses caras de talk show, sabe? E lá ele é muito famoso e aqui pra gente não. Basicamente essas páginas aqui, ó, tá vendo que já foi a parte 1, aqui já é a parte 2, porque ela não foi publicada em uma história do Homem-Aranha. Não completa, né? Ela foi publicada algumas páginas na revista da Mayday Parker, lá da Spider-Girl. Foi publicada páginas até na revista do Pantera Negra da época, do Homem de Ferro, sabe? A Panini só reuniu tudo aqui e jogou aqui na revista do Homem-Aranha mesmo, né? Bom, mais uma edição aqui do Paul Jenkins. Isso aqui eu achei interessante, porque Paul Jenkins, mais uma vez, fazendo uma carta de amor de Michael Straczynski, que eu amo que você tá escrevendo em Amazing Spider-Man, mas você não me ama de volta. Ele vai lá e conecta as coisas, ó, tá vendo? Essa aqui é Peter Parker Spider-Man. E isso aqui é uma cena que foi refeita de Amazing Spider-Man, tá vendo? Ele uniu, ó, falando que aconteceu isso, mas também aconteceu o Morte em Família, né? Tá aqui o Flash Thompson internado lá, né? O que acontece? Esse aqui já é uma daquelas histórias mais bestinhas, né? Assim, que é mais conversa, mas é aqui que a gente vê que o Paul Jenkins realmente ele não tem um potencial, assim, de escrita tão bom quanto o J. Michael Straczynski, né? Ele tenta fazer o seu próprio A Conversa, mas, cara, A Conversa, ela é uma história boa demais, sabe? E aí você vir aqui fazer um A Conversa 2, aí já era, meu parça. Aí você tá querendo, não tem nem como a gente não fazer a comparação, porque você mesmo tá fazendo a comparação. Cara, olha que ruim esse desenho, velho. É isso que eu tô falando, mano. O Mark Buckingham, mano, fazendo teia 2D, mano. Não, velho, enfim, eu não sou muito fã desse Mark Buckingham, não, né? E essa história aqui, aí eu não sei dizer porquê. Ela teve o dobro de páginas, eu não sei porquê. Não sei se queriam, sei lá, fechar o caderno logo. Isso aqui que eu tô falando, cara, olha o que é ruim, velho. Essa sequência de luta do Mark Buckingham, cara. Ele não sabe desenhar direito. E aquilo, né? Tá vendo? O que eu tinha falado bem de A Conversa do J. Michael Straczynski, que falou mal aqui, ó. Porque é uma história pra ser uma conversa do Peter com a tia May, e ele só com o cabeça de martelo e rindo. Nossa, cara, enfim, nossa, é isso. Não é porque eu gosto de gibi de super-herói que eu vou passar pano e falar que tudo é perfeito, lindo, maravilhoso. Peraí. Tem uma coisa que eu não como aqui. Não. Eu vou comentar só na última edição mesmo, né? Que é o seguinte. Não, deixa eu comentar já agora, então, que é o seguinte. No final do ano aqui, a gente teve esse Marvel Apresenta 8 e 9, na verdade. 8 e 9 é uma mega saga, né? Que é o Abismo Infinito. Eu não li essa história, mas eu sei que tem participação do Homem-Aranha, né? Como é uma coisa que aconteceu mais pro final, assim, e eu não tenho essas edições, eu preferi não comentar sobre elas aqui, né? Assim como
Lá no ano de 2002 a gente teve a Mega Saga Segurança Máxima. Aqui no ano de 2003, eu acho que a Mega Saga foi publicada, foi o Abismo Infinito mesmo, né? Eu tenho vontade de ter ela, mas é um pouco difícil encontrar, porque ela nunca foi republicada no Brasil, então vai ser um pouco difícil conseguir ela. Mas assim que eu conseguir, se eu julgar que é relevante pra cronologia do Homem-Aranha, no ano de 2004 eu vou lá e faço uma nota de rodapé e insiro ela, né? Vamos então para a última edição. Meta, comentar isso aqui em 2 minutos. Vamos lá? Aqui, ó, já abre então com o Abismo Infinito, fazendo propaganda aqui do Homem-Aranha, né? Temos aqui o Ezequiel, mais uma vez, dando mais detalhes sobre o que é ser um Homem-Aranha, o que é ser o Totem-Aranha, e a gente fica nessa curiosidade, assim, de como que o Ezequiel conseguiu os poderes dele, né? Ainda vai demorar um pouquinho pra gente ficar sabendo como é que foi isso, né? Basicamente, temos aqui, cara, o foco dessa fase aqui do J. Michael Straczynski é o relacionamento da Mary Jane com o Peter. Cara, isso aqui é lindo, cara, isso aqui é maravilhoso, e me dá só mais raiva das histórias atuais que, cara, não querem que Peter e Mary Jane fiquem juntos, sabe? Você fala assim, mas a culpa é do próprio J. Michael Straczynski. Cara, não é. Tem muita história de bastidor aí. J. Michael Straczynski não queria isso, não queria o final do relacionamento deles, mas ainda vai demorar muitos anos pra gente comentar sobre isso aqui nesse canal, né? Mais uma edição de Peter Parker, Spider-Man. Essa história aqui até que é legalzinha, só que extremamente mal desenhada. Meu Deus do céu. Olha isso, tem vezes que eu não consigo nem entender o que tá acontecendo. É uma história do Shocker com o Homem Hídrico. Eles são contratados por uma empresa de fachada multimilionária do mal. Gente, isso é muita repetição. Lendo essas histórias, eu percebo o tanto que esse negócio de mega corporação do mal é uma coisa clichê em super-herói, né? Meu Deus. E aí, basicamente, é o seguinte, eles são contratados como capangas, como seguranças dessas empresas, né? Só que eles não estão dando tanto resultado assim, eles vai começar a fazer uns cortes. A história é só isso mesmo, mas até que é interessante, né? Mostrar a perspectiva de dois vilões que são meio bucha, né? Por isso que é interessante também a gente ter essas revistas paralelas pra não ficar só focado no próprio Homem-Aranha. A continuação aqui da história do Jay Leno, que, olha, fica parecendo que é uma história pra puxar saco do Jay Leno, sabe? Ai, Jay Leno, você é incrível, eu nem sei quem é você, cara, mas... Enfim, essa história aqui também é muito boa, cara. Muito, muito, muito boa mesmo. Que é esse vilão aqui, que eu esqueci como é que é o nome dele. Homem-Urso? Não sei, né? Basicamente é uma história dele com o Rhino. Os dois moram no mesmo prédio e tal, e aí eles estão tentando se reintegrar à sociedade, e eles descobrem entre eles uma amizade bacana, né? Só é uma coisa que acontece relacionado a eles tentarem encontrar mulheres, né, pra se relacionar. Bom, e aí a gente finaliza o ano de 2003 com a primeira edição de Venom, que é uma revista solo do Venom, que eu não sei quantos números tiveram, né? Mas que, cara, já adiantando aqui, né, o ano de 2004. Mano, isso aqui teria dado um filme bacana, sabe? Teria dado um filme bacana, assim. Um filme de suspense, muito bacana, porque a gente acompanha aqui esse pessoal que tá lá no, sei lá, Alasca, Polo Norte, Polo Sul, não sei, né? Fazendo umas pesquisas, e aí o Venom tá lá. O Venom tá lá nessa instalação. E aí vira mesmo um filme de suspense / terror de o Venom perseguindo eles. Essa primeira edição de Venom não tem Venom. Então, tipo assim, filme de Venom sem Venom é golpe. Eu lembro quando saiu o primeiro trailer do primeiro filme do Venom, que não tinha Venom, aí o pessoal falava isso. E essa primeira edição de Venom não tem Venom. Mas as outras edições tem e são muito bacanas. Galera, vamos lá, vamos finalizar esse vídeo, né? Muito grande o vídeo, como sempre, e eu acho que depois que eu comecei a fazer vídeos maiores assim, eu nunca mais vou conseguir fazer vídeos menores, né? Mas até que eu gosto, né, de fazer esse tipo de vídeo, ainda mais que eu demoro muito pra fazer eles, né? Então aí é bom deixar aí pra vocês um videozão de 1 hora, não de absolute cinema, não de absolute conhecimento, mas de absolute falação na cabeça de vocês, né? Mas aparentemente vocês gostam, né? Eu tô com uma quantidade boa de visualizações, uma quantidade boa de inscritos, então eu acho que, pelo menos minimamente aí, vocês gostam de mim, né? Galera, muito obrigado aí, próximo vídeo vai ser de aquisições. Consegui umas coisas aí do universo Ultimate, do universo Ultimate original, né? Que eu reclamava bastante que eu não tinha nada do universo Ultimate, né? Mas agora eu tenho até que bastante coisa. Garelinha, muito obrigado e tchau!